estamos no ar mais um dia pela capitalrio.com, com mais uma edição especial do programa Dicas de Casamento com Mônica Figueira. O programa que foi idealizado para você, noiva, que tem o sonho de se casar, para você, debutante, mamãe de debutante, que quer fazer aquela linda festa de 15 anos. Mas hoje vamos dar sequência à live que nós fizemos com a doutora Pamela Brito. Esse programa é um oferecimento da Geração Pixel Soluções. Você que precisa fazer um site na internet, ter um aplicativo do seu negócio, uma aula virtual, ou ainda fazer as artes, a gestão para as suas redes sociais, entre em contato com a Geração Pixel Soluções, www.geraçãopixel.com.br. Eles também têm uma área contábil que é excelente, é quem cuida da nossa contabilidade, é quem cuida das nossas redes sociais. E hoje nós vamos dar sequência à live anterior, da semana passada, que foi um sucesso, que nós tratamos sobre violência doméstica na pandemia. Foi tão bom que nós convidamos a doutora Pamela para estar conosco uma vez por semana. E hoje vamos dar sequência a esse assunto tão importante, que vai ajudar tantas mulheres. Olha, Pamela, eu não sabia que existiam tantas mulheres passando por processo, essa dificuldade. E depois da nossa live, algumas mulheres vieram me procurar, mandando, agradecendo, pedindo o teu contato, enfim, foi muito bacana e eu agradeço muito, mais uma vez, você estar aqui conosco. Boa noite. A Pamela hoje vai dar sequência, eu agradeço muito a você por estar aqui conosco, ajudando essas mulheres. Pamela, a palavra é sua. Boa noite, Mônica, boa noite a todas que estão nos assistindo e a todos também. É um prazer estar aqui mais uma noite para falar de um assunto tão necessário, tão importante e que atinge a nós mulheres, né? Especialmente a nós mulheres na sociedade em que vivemos. E realmente, assim, a repercussão foi muito bacana, foi muito bom ver o carinho de algumas mulheres que vieram até mim, até você também. E eu só tenho a agradecer por poder conseguir compartilhar um pouquinho só do conhecimento e ajudar a essas mulheres, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente hoje tratar alguns pontos para que as mulheres também reconheçam a questão da violência e como que ela funciona nesse ambiente tão íntimo. E o porquê que é tão difícil ser detectada a violência contra a mulher, já que é uma violência muito falada, é uma violência que a gente acompanha diariamente nos jornais, mas que quando o assunto é íntimo, é nosso, fica muito mais difícil de detectar e de entender o que está acontecendo. E é importante a gente ressaltar também que muitas pessoas perguntam, mas por que falar tanto de Maria da Penha? Mas por que falar tanto de violência doméstica? Então, só deixar um parênteses aqui, que o Brasil, gente, ele é o 5º país que mais mata mulheres. Então, acho que não preciso falar mais nada da importância que é. E ele tem avançado, tá? Ele tem avançado até para primeiro lugar daqui a pouco. A tendência é que avance para um primeiro lugar. E isso é péssimo. É péssimo a gente estar num quinto país, que é um país tão diverso, um país tão bonito, mas que mais mata mulheres todos os dias. Nós temos um recorde, muitas das vezes, de feminicídio, e feminicídio dentro do lar. Eu acho que a violência doméstica ela é uma violência necessária de ser falada, Mônica, porque ela está dentro de casa. São mulheres sofrendo dentro de casa. Não é na rua, não é no ônibus, não é um assalto. Ela está no seu lar, com seu companheiro. E muitas das vezes é o pai do seu filho, o pai da sua filha. E ela não sabe como recorrer, ela não sabe o que fazer. E muitas das vezes ela fecha os olhos, porque se ela abrir realmente, né, o seu olhar para o que está acontecendo, ela vai precisar tomar uma atitude. Então, isso dói muitas das vezes no interior dela, no íntimo dela. Inclusive, uma pesquisa foi feita no Instituto
Instituto Patrícia Galvão, é um instituto muito reconhecido nessa questão, Mônica, que fala que mais de 60% das mulheres continuam, muitas das vezes, esse relacionamento por medo e vergonha, principalmente vergonha. Então, como é importante a gente olhar numa live dessa ou numa reunião, num encontro de amigas, e a gente bater um papo sobre isso para que essa mulher tenha abertura para falar, para que ela tenha coragem, não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta culpada. Então, hoje eu quero falar um pouquinho como que funciona esse movimento dentro do seu lar, e não necessariamente a violência doméstica acontece somente dentro de casa, pode acontecer no ambiente entre namorados, por exemplo, entre cunhados, entre sogra e cunhado, sogra e genro. Então, assim, é muito mais amplo do que só marido e mulher. Também é importante a gente informar como que a violência doméstica, muitas das vezes, ela abrange outros familiares daquele ambiente, daquela parentalidade, tá bom? E essa questão do ciclo da violência, quem criou o ciclo da violência, vou até colocar o nome aqui para vocês pesquisarem, foi uma psicóloga norte-americana, Leonore Walker. Em 1979, ela já falava da existência de um ciclo da violência. E esse ciclo da violência, ele é usado justamente até hoje para identificar os níveis, os padrões de relacionamento abusivos. E se percebe que cada vez mais os níveis e os padrões são quase que os mesmos. São quase que as mesmas dinâmicas, os mesmos modos de tratamento dado àquela mulher. Então, quanto mais você estuda o ciclo da violência, mais você vê que aquilo é repetido nas casas. As histórias são praticamente as mesmas, claro que com níveis mais tensos e outros mais assim fáceis de serem tratados e identificados, mas outros nem tanto. Então, o que é o ciclo da violência? O ciclo da violência, ele tem 3 fases. A primeira fase do ciclo da violência é a tensão. É quando surge o conflito, é quando surgem os xingamentos, ameaças, que algumas vezes são até recíprocas entre o casal. Então, quando há esse momento de tensão entre eles, a gente fala que é a primeira fase do ciclo da violência. Após essa fase, vem a segunda fase, que é a fase de agressão, Mônica. E o agressor, ele pode atingir com empurrões, com socos, pontapés, objetos que são lançados contra aquela mulher. Então, essa já é a segunda fase do ciclo. E o ciclo ele é bem redondinho mesmo, é que eu não tenho como mostrar para vocês no papel, mas ele é redondinho e vem dizendo lá as fases dele que vai e voltam, né? E a terceira fase, que é a fase mais complicada de você terminar o relacionamento abusivo, que é a fase chamada lua de mel, reconciliação. Porque nessa fase que ele percebe que ele teve aquele momento de tensão, de conflito, agressão, e que a mulher meio que acordou e meio que começou a entender o que está acontecendo, o que ele faz? Ele recua, ele dá um passo atrás, ele pede perdão, ele muda o comportamento, ele fica mais carinhoso, ele oferece presentes e ele promete uma mudança repentina de uma hora para outra. E aí é o mesmo comentário que eu sempre ouço. Tá dando para ouvir direitinho, Mônica? Tá tudo ok com a internet? Então tá ótimo. Então ele muda o comportamento dele. E aí aquela mulher vem e como ela já sabe que você tem um conhecimento, ela já começa a falar com você assim, não, olha, ele tá mudando. Aí eu fico pensando, mas ontem ele estava agressivo, bruto, estava te tratando mal, estava te humilhando, te xingando, indo para todas as suas amigas e falando mal de você. E no dia seguinte ele já se arrependeu e já mudou o comportamento. Que bom. Só que, conforme vai passando os dias, ele vai esquecendo aquelas promessas, né? Ele vai deixando de lado aquele comportamento carinhoso, aquele comportamento de pedir perdão, e vai voltando tudo de novo. Volta a tensão, que volta a agressão e volta a lua de mel. E por que é importante quem estuda a questão das fases? Porque entende-se o seguinte, quanto mais tempo
vai durando esse ciclo, mais curto de duração ele tem. Teve então, aquele momento por exemplo, a primeira tensão, conflito, a agressão, e que a mulher meio que agressão demorou vários meses. Começou a... E aí a lua de mel aconteceu logo depois. Só que, conforme vai tendo esse perdão, esse vai e volta, Mônica, essa tensão vai sendo cada vez mais potencializada. E aí o intervalo entre tensão, agressão e lua de mel é muito rápido. Aquela agrido, bato, xingo, peço perdão. Agrido, bato, xingo, peço perdão. Isso vai gerando algo muito tóxico para aquela mulher, ao ponto dela não conseguir mais sair dessa. Ela sempre vai achando que ele vai mudar, que ele vai melhorar, que ele vai se tratar, que ele vai buscar uma ajuda. No final das contas, quem busca ajuda é ela, quem busca o psicólogo é ela, quem busca o psiquiatra é ela. Então, é importante as mulheres que estão nesse ciclo, dentro desse ciclo, detectarem o que estão passando, entenderem o que estão vivendo, porque só a partir disso, a partir do momento que ela percebe, eu estou nesse ciclo, eu faço parte desse ciclo, aí ela começa a pedir ajuda. Aí ela começa a se olhar para dentro de si e reconhecer, não, eu vivo um relacionamento abusivo. Eu vivo numa esperança de mudança. Não que o outro não vá mudar, mas essa mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Ela não acontece, Mônica, do dia para a noite. É praticamente impossível um agressor mudar do dia para a noite. Ele realmente precisa se arrepender e buscar essa mudança, e buscar essa ajuda. Porque se ele não buscar, vai passar os dias e ele volta a agredir aquela mulher. E aí, a gente fica se perguntando assim, né? Por que há essa dificuldade das mulheres entenderem, aceitarem e sair dessa relação? Aí eu fiz algumas anotações aqui, que é para a gente refletir. Hoje é mais uma reflexão, tá, Mônica? Para a gente fazer com que as mulheres estudem com a gente isso e comecem a chegar em casa, quando acabar essa reflexão aí, tá dentro de casa, e pensar um pouquinho como que tem sido. E às vezes até pensar assim, eu vivo isso? Porque muitas mulheres acham que não vivem isso, que não vivem uma violência doméstica, porque não são agredidas fisicamente, né? Então é importante. Todas da televisão vivem. É aquela história, todo mundo está vivendo, menos eu. Né? É difícil elas entenderem, elas aceitarem isso. E aí eu fiz três pontos aqui do porquê que é tão difícil sair dessa relação. Primeiro, a primeira coisa, Mônica, é a cultura patriarcal que nós temos. Nós temos uma cultura muito forte, ao qual favorece a questão da superioridade do homem com a fragilidade daquela mulher, com a passividade daquela mulher que deve obediência àquele homem. Quem nunca ouviu falar disso, não precisa nem estar no mundo jurídico. Quem não conhece essa nossa cultura tão enraizada e que mesmo nos dias de hoje, ao qual a gente subentende que os direitos são iguais entre homens e mulheres, quando esse direito é tratado no íntimo, no relacionamento familiar, a coisa muda. Porque aí a gente traz os valores que nós aprendemos, né? Seja os valores religiosos, culturais, e aí vem uma série de fatores. Então, quando esse direito é dentro de casa, a coisa muda de figura. E esse poder patriarcal ainda é muito forte nas casas. Então, muitas mulheres entendem que devem obediência, uma obediência ao ponto de fechar os seus olhos e deixar que aquele homem comande de uma forma doentia a sua casa, quando, na verdade, o homem ele tem que ser parceiro e a mulher tem que ser parceira. Não há um comando. Enquanto a gente entende esse comando, a gente deixa aquele comandante fazer o que quiser com a gente, nos tratar do jeito que ele entende que tem que tratar. É a primeira coisa, é o poder patriarcal na sociedade que nós vivemos, Mônica. A segunda coisa é o papel tradicional que nos é imposto como mulheres e mães. A gente tem realmente uma responsabilidade, socialmente falando, muito grande enquanto mulheres. Nos cobram muito enquanto mulheres.
que nós devemos ser boa mãe, boa esposa, boa trabalhadora, boa dona do lar, e boa, e ao tempo todo. É colocado em nós um padrão de mulher, um padrão de mãe, de cuidadora. Então, com isso, o que muitas mulheres fazem, Mônica? Elas abrem mão de si mesmas, pensam primeiro nos filhos, no pai dos seus filhos, e com isso aceitam viver e perpetuar o relacionamento abusivo na sua casa. Quanto que geralmente essa mulher acorda de primeira e entende assim, não, peraí, tudo que eu estou fazendo não está funcionando. Essa proteção materna minha em relação aos meus filhos, em relação ao pai dos filhos, não está funcionando. Quando que ela geralmente percebe? Quando ele começa a agredir os próprios filhos. Quando ele começa a usar os próprios filhos como um objeto da sua arrogância, da sua agressividade. Então, aí ela começa a ver qual o jogo que ela está envolvida. E que aquilo que ela chamava de família nunca foi. Então, é aí que começa a doer. Tem uma telespectadora nossa que me chamou no Zap e me falou, ela conseguiu sair desse relacionamento abusivo. Ela veio me contar o testemunho dela. E por ela tem 6 filhos, se eu não me engano. Eu sei que ela tem bastante filho, eu não me lembro a quantidade certa. E ela disse isso, que ela vivia nesse relacionamento e aceitava, porque achava que não conseguiria criar os filhos e tal. Mas chegou um ponto que ele não agredia só ela, ele agredia também aos filhos. Ela veio me contar isso. Olha que bacana, né? Isso depois do nosso programa anterior. E, a partir do momento que ele começou a agredir os filhos, ela buscou ajuda com a mãe, com o padrasto, e ela, graças a Deus, hoje, conseguiu se libertar desse agressor. Exatamente. Essa cultura que a gente junta com a patriarcal, com a cultura materna, que acaba que muitas das vezes as mulheres adotam o marido como mães, e aí todo esse envolvimento dificulta muito que a mulher consiga sair dessa relação. Ela acha que ela não vai ter competência, como você acabou de falar, da ouvinte, de quem assistiu, ela achava que ela não tinha competência para sair e viver sozinha com os seus filhos. Tipo Como assim, ser uma mulher sozinha? Ela aturou, né? Enquanto era com ela aturou. Mas no momento que chegou a agressão aos filhos dela, aos filhos do casal, né? Aí ela conseguiu se libertar. Exato. É importante a gente falar que nenhuma mulher ela escolhe um homem para agredi-la. Ela acredita naquele relacionamento. Ela acredita que vai dar certo. E aí, ela muitas das vezes fecha os olhos porque ela pensa assim: não, eu estou construindo uma família para mim. Eu não quero acreditar que eu estou vivendo um pesadelo, que eu estou vivendo tudo aquilo que eu nunca planejei para a minha vida. Então, é muito difícil, Mônica, é dificílimo sair desse relacionamento se você não tiver uma rede de apoio. Seja uma rede de apoio com a família, com amigos, com a igreja, com órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, casas de acolhimento que funcionam bem aqui no Rio de Janeiro. Então, tendo toda essa rede de apoio, de enfrentamento, e que essa mulher sabe que ela pode contar com essa rede, ela supera. Então, é isso que a gente precisa mostrar, que existe essa rede de apoio, que ela não está sozinha. E o último ponto que eu coloquei da maior dificuldade que a mulher não consegue sair é o medo da morte. Porque aí, quando já está naquele ciclo muito tenso e ela já ameaça se separar, ou já ameaça mudar a vida dela, sair de casa, ou ele sair de casa, aí já começam a vir ameaças mais graves. Ameaças de morte, ameaças de tirar o filho dela. E aí, muitas das vezes, ela não quer abrir mão do seu filho, óbvio, ela não tem que abrir mão do seu filho, só que ela não sabe como fazer. Ela não sabe, por exemplo, que a Maria da Penha garante a proteção dela e dos filhos. Ela acha que, de repente, ela vai pedir a medida protetiva, ele sai de casa, mas daqui a pouco ele vai pedir a guarda dos filhos, ela não tem condições financeiras, e aí o juiz vai olhar para ela e vai falar: caramba, essa mulher não tem condição nenhuma.
Só que quando é âmbito de violência, seja ela psicológica, seja ela patrimonial, física, enfim, o olhar é outro, o olhar muda da justiça. Então, é outro fator que a mulher precisa ter confiança de que, sendo demonstrado a realidade que ela vivia com aquele homem não só vai sair de casa, como ele vai ter que manter aquela família ainda, ele vai ter que prestar alimento para aquele filho, para aquela mulher, ele tem que sair da sua casa, vai ter uma série de restrições, e essa mulher vai conseguir ter espaço para que ela se restaure. E existem centros de apoio no Rio de Janeiro também que trazem essa mulher uma nova expectativa de vida, uma nova expectativa de futuro. Esses centros de acolhimento, o CEAM e o CIAM, que existe aqui no Rio, eles trabalham, Mônica, com empreendedorismo às mulheres, assistência psicológica, assistência social. Eles trabalham justamente para que ela consiga tentar recuperar o tempo perdido, que às vezes elas abrem mão dos seus estudos, dos seus trabalhos e tudo mais, e se tornam dependentes. E aí, nesse centro de acolhimento e de referência do Estado, serve para isso, para poder trazer àquela mulher uma força, mostrar para ela que ela consegue. Então, isso funciona bem, de fato, para as mulheres pobres que não têm condição de pagar? Isso funciona realmente? São todos gratuitos. São todos gratuitos. E é fácil atende a todas as mulheres. Sim, sim. Ela entra em contato hoje com a pandemia. Como que ela tem acesso a esse serviço? Isso. A mulher ela pode entrar em contato direto com o CEAM. Existe CEAMs em Madureira, existe CEAM no centro, Duque de Caxias. Depois eu posso passar uma relação para você. E aí a mulher, eu mesma encaminho muitas clientes para lá. E adoram. Todas elas voltam diferentes depois de um tempo. Todas elas, quando são bem acompanhadas, renascem. Nossa, tem hora que eu tenho que falar assim, calma, segura um pouco. Mas é alegria, é muito bom você ver, porque eu recebo as mulheres cabisbaixas, sem esperança, muitas vezes sofrendo violências físicas, sem autoestima nenhuma, né? Se considerando às vezes zero. Exato, zero considerando nada. E aí eu encaminho a elas, né, esses lugares, passo os endereços, e elas vão. Olha, Mônica, dá 2, 3 meses, elas já aparecem de outra maneira, porque aí elas estão vendo também outras mulheres na mesma situação que elas, outras que já superaram, mas continuam nesses centros, ajudando, aprendendo, sabe, ensinando. Então, gera um ciclo de apoio. Esses centros de referências, eles não funcionam somente para tirar a mulher, mas também para empoderá-la, sabe? Dar um empoderamento àquela mulher. Então, mulheres, não fiquem sozinhas, não fiquem achando que não tem jeito. Tem jeito, tem que se preparar, tem que se programar, tem que primeiro reconhecer que está vivendo aquilo. E aí, após reconhecer, tomar as devidas cautelas e providências, né? Tudo com sabedoria, tudo com cuidado, com zelo com seus filhos, mas não pode continuar, porque você não sabe depois, Mônica, qual vai ser o futuro dela, o que vai acontecer. E muitas acabam no feminicídio. Muitas. Infelizmente, a gente tem um número altíssimo de feminicídio aqui no Brasil. E aí, sim. Não sei se você... Embaixo no nosso YouTube, você me passa esses CEANs, que eu vou colocar os telefones, os endereços embaixo da nossa live do YouTube, pode ser? Você me passa depois? Passo, e assim, eu super indico, porque eu conheço quem trabalha lá, eu conheço a secretária de saúde pública que atende as mulheres, são todas assim muito empenhadas, e está funcionando muito. A gente tem que aproveitar o que está funcionando. Se é bom, a gente tem que divulgar o nosso Rio de Janeiro, né? Então, meninas, eu vou colocar embaixo nos comentários, lá no nosso YouTube, blog Mônica Figueira, eu vou colocar a relação dos CEANs para vocês entrarem em contato caso haja necessidade. A Pamela vai me passar.
a própria Defensoria Pública, através do Núcleo de Atendimento às Mulheres, o NUDEM, aqui do Rio, do centro, eles encaminham também, muitas das vezes, essas mulheres para esses centros de acolhimento, de referência. E aí existem, como eu falei para você, acho que eu falei na última live sobre os abrigos, nós temos três abrigos do Rio de Janeiro, né, que são secretos, e eles servem também para isso. Digamos que a mulher, mesmo que ela esteja na sua casa própria, mas ela está sendo ameaçada e não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem um amigo, não tem um parente, mas ela precisa de proteção, e uma proteção mais ativa. Então, ela é indicada para ir a essa casa de referência, essa casa de acolhimento, e ali ela passa um certo tempo, ela é cuidada, ela tem todo um trabalho também psicoterapêutico, ela tem um trabalho jurídico, enfim, gente, tem vários caminhos que a mulher consegue recomeçar a sua vida. Que não pode é viver... Mas tem solução, não é? É só você tomar o primeiro passo, não é? Tomar a primeira decisão. Eu não conheço uma mulher, uma amiga que tenha tomado essa decisão e não esteja melhor hoje. Às vezes você cai um pouco a sua renda, você vai cair um pouco a vida que você tinha antes, de repente, de uma vida mais estável financeiramente, mas você consegue recomeçar. E quando você recomeça, não tem preço que pague, não tem casa confortável que pague, né? Então, assim, eu sempre encorajo, faça, consiga, você vai conseguir. E se ele vai... Aí me perguntam também muitas vezes assim, mas e se ele quiser mudar? Se ele quiser mudar, ele vai mudar depois. O importante é você ser protegida nesse momento, entende? Então, se proteja, se cuida, deixa que depois ele se trate, né? Ele compreenda o que ele está vivendo. Se ele compreendeu, ótimo para ele. É menos uma mulher que vai sofrer nas mãos dele futuramente. Então, é importante, existe um trabalho para os homens também, mas eu acho que é importante para a gente entender é a proteção à mulher. O restante, vê depois, né? Sim. E aí, dá tempo ainda, Mônica, de falar um pouquinho? Ou viu como é que passa rápido? Eu estou muito acelerada, eu estou com medo de não dar tempo de falar, porque eu estou falando rápido. Então, assim, quais são os sinais, né, da violência? A gente fica pensando, mas como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou, assim, pensar que eu estou num relacionamento abusivo ou que eu estou entrando nesse relacionamento? Existem os sinais de comportamento. Claro que eu não vou limitar todos eles. Cada ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Cada ser humano se manifesta de uma forma diferente. Mas eu peguei aqui a cartilha da Emerge, que é uma cartilha maravilhosa que os desembargadores, promotores fizeram, e aí eu vou me basear nela para poder explicar para vocês um pouquinho. Eles fizeram um resumo perfeito e fácil de entender. Um dos sinais da violência e do abuso desse relacionamento é o comportamento controlador. Primeiro sinal que você pode perceber é um comportamento de controle. E é aquele controle que ele justifica como se fosse proteger, oferecer segurança àquela mulher. E aí ele começa a controlar os passos daquela vítima, daquela mulher, os atos dela, os relacionamentos dela. Ele começa a controlar em que momento ela pode ter contato com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele familiar. E aí, aos pouquinhos, ele vai tirando ela de jogada da família, né, dos seus amigos. E aí ele começa a dizer, não, eu estou protegendo você porque fulana não é boa companhia para você. Fulano quer separar a gente. Então, ele começa a cuidar daquela mulher de uma forma controlada. Ele começa a querer olhar mensagem de telefone dela, pega o telefone sem ela autorizar, sabe? Tenta descobrir vários detalhes dela para controlar essa mulher. Então, é o primeiro comportamento que a mulher tem que perceber. Peraí, ele está agindo sem a minha permissão, né? Ele está fazendo coisas sem que eu permita, sem que eu autorize. Ele está mexendo no celular sem que eu concorde. Eu chego na sala e ele está futucando meu WhatsApp. Então, assim, são os sinais. Quer dizer que ele vai ser violento? Talvez não, mas é um sinal. Porque nós temos dois minutinhos só, hein?
2 minutos. 2 minutos. Não dá pra falar tudo. É Então, vou parar nesse aqui, tá? Vou botar muito rápido. Gente, assim, é um assunto que não vai terminar nunca, tá, Mônica? É Por isso live para o ano inteiro. estar toda semana com a gente, né? Por isso que eu pedi para você para estar conosco toda semana. Vamos fazer o seguinte, vai ser um prazer. Sobre esses sinais semana que vem? Vamos falar sobre esses sinais semana que vem? Vamos começar dessa parte? Então, gente... Vamos deixar um gostinho de quero mais. Exatamente, semana que vem, na sexta-feira, às 18 horas, a Pamela vai estar conosco. Quem precisar dos serviços da Pamela, ela vai deixar agora o WhatsApp dela e também o Instagram dela para vocês seguirem. Ela coloca materiais de informações sensacionais. Eu acompanho, já falei que eu sou fã, né? E acompanho, ela gera valor de verdade. É @Pamela Brito, advogada, certo? Deixa rapidinho o seu telefone aí, Pamela. Certinho. Precisando de qualquer ajuda, meninas, 99-401-2987. Vai ser um prazer poder ajudá-las, orientá-las, talvez prestar uma assessoria jurídica, mas não necessariamente isso. Mas o que vocês precisarem, eu tenho alguns contatos, posso ajudar vocês a seguirem algum caminho, tá bom? Pamela, muito obrigada, tá? Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, dando essas dicas maravilhosas. E por hoje é só, gente. E eu vou deixar aqui o meu agradecimento a Didi Pergentino, que cuida dos meus cabelos, das minhas unhas. Quem precisar dela, pode chamar, é super confiança, DDD 21 98 338 0135. Nessa quarentena, ela vai até você com toda a segurança e com todo o cuidado de higienização. Pamela, muito obrigada. Gente, sexta-feira tem mais.